Seja bem-vindo à introdução e antes de adentrarmos um pouco no conteúdo, já tendo como conteúdo, vamos chamar Deus para este momento, vamos consagrar a Deus, vamos trazer o reino para o que nós estamos executando. Eu recomendo para ti que sempre que for fazer algo, coloque Deus, consagre a Deus, chame Deus para esses planos, porque assim como você pensa e planeja alguma coisa, Ele é fiel para fazer mais do que você pede e mais do que você pensa. Vamos adorar a Deus, vamos convidar a Deus para este momento, porque todo o conteúdo que eu vou passar para ti, por mais que ele é um conteúdo intelectual, é aprendido em alguns lugares, com alguns anos de estudo que eu tenho, algumas habilidades que foi colocado em prática, com o exercício prático de algumas outras coisas administrativas que eu executei. Também tem muito refinamento divino em tudo que foi colocado em mim, tudo que foi colocado para mim passar para ti. O material principal de tudo que eu entrego, ele não se contenta, não é só apenas a administração da empresa, não só a parte executiva, a consultoria executiva, mas sim o que eu tenho como propósito, que Deus me chamou para executar para todas as pessoas, é um refinamento da sua identidade, é mostrar quem você é, às vezes para você mesmo, porque você às vezes não tem consciência disso. Então vamos entender um pouco mais sobre o reino e assim nós vamos conseguir empreender com propósito, porque tudo é movimentado no reino espiritual e depois reflete aqui na sua empresa e assim nas outras pessoas através do propósito. Tudo que você vai fazer tem um propósito e se você não tiver muito claro isso em ti, não adianta nada você deter conhecimento técnico, administrativo, executivo para colocar as coisas em prática, porque vai se deturpar no meio do caminho, você vai usar o recurso que chega até você de maneira errada. E às vezes Deus não pode dar tudo o que precisa dar para você, porque você ainda não tem maturidade do propósito e às vezes da identidade que você tem. Não estamos aqui para tratar apenas o propósito e identidade, sim, né, as funções administrativas que um empresário tem que ter, o conhecimento técnico que um empresário tem que ter para tocar um negócio. É isso que nós estamos aqui para aprender. Mas eu não posso permitir que você mergulhe no conhecimento técnico sem antes entender o porquê que você vai aprender essas coisas, para o que você deve usar essas coisas. Ah, Wellington, é para gerir empresa? Sim, é para gerir empresa. Mas não se contente apenas com gerir empresas, porque empresas são geridas por pessoas e sempre vai ter uma pessoa em contato com você, seja o cliente final, seja o seu recursos humanos, independente se você tem funcionário ou não, você vai sempre estar em contato com alguém e você tem que ser um representante do reino para essa pessoa. A sua empresa também é um reflexo do reino para essa pessoa, tá? Nós vamos olhar todos os grandes o patriarca, nós vamos olhar todas as figuras, os personagens bíblicos de relevância e nós vamos notar que eles são empreendedores, eles têm noções de empresários e a partir da identidade bem polida neles, Deus pode mostrar eles para todas as pessoas e derramar recursos sem medidas na vida dele. Então vamos chamar Deus para este momento, vou aumentar um pouquinho a música, eu peço que você ore comigo e consagre todos os seus planos a Deus. Espírito Santo de Deus, obrigado por este momento. Obrigado por estar conosco. Pai, não quero falar apenas sobre habilidades naturais, por mais que vá se limitar este produto a habilidades naturais, a conhecimentos técnicos. Eu quero também que o Senhor revele um pouco da nossa identidade, de quem nós somos em Ti e o que podemos fazer tendo o Senhor fluindo plenamente em nossa vida. Deus, sem o Senhor, eu sei que eu não posso fazer nada, Pai. Sou pequeno, sou falho, mas o Senhor me lavou, me redimiu, me poliu e eu ainda sigo em tratamento, porque sem o Senhor nada posso fazer. Deus, convido o Senhor para este momento, convido o Senhor para estar conosco, para que todas as pessoas que estão participando deste programa, elas sejam impactadas pelo reino e tenha sucesso em tudo que vier às mãos dela. Deus, que eu tenha sucesso em aplicar o conhecimento que o Senhor já derramou em mim. Espírito Santo, me dê mais conhecimento técnico, mais sabedoria, para que eu ensine, para que eu possa ilustrar da melhor forma, para que eu possa passar e transmitir o conteúdo e esse conteúdo gere transformação, gere resultado na vida das pessoas que estão aprendendo. Pai, mas não quero limitar apenas em pedir para mim, mas
para essa pessoa que está assistindo a aula. Você vai ser impactado por esse conhecimento e vai gerar resultado na sua vida, nos seus negócios. Esse conhecimento não vai se limitar apenas em você administrar muito bem o que vem às suas mãos, mas também a família, as pessoas, os círculos de amizade, pois todo conhecimento ele transiciona entre áreas. Eu declaro sobre sua vida prosperidade, saúde, paz, conhecimento, sabedoria. A sabedoria é colocar o conhecimento em prática, é testar e ter êxito naquilo, pois o sábio tem êxito no que coloca em ação, no que ele coloca às mãos, pois sabedoria é Jesus. E obrigado, Jesus, por estar neste momento. Pai, que não seja apenas palavras, mas Espírito Santo, coloque esse conteúdo dentro de nós, nos ajude a vivê-lo, a exercer. Estamos comprometidos com o reino, contigo. Amém, meu Deus. Amém. Não quero apenas, como eu disse para ti, te encher de um monte de fala técnica. Anotei algumas coisas aqui para poder ser bem conciso, para você entender um pouco sobre mim, os conhecimentos que eu tenho e conseguir fazer perguntas, às vezes pertinentes nas redes sociais ou dentro da comunidade, a esses conhecimentos que eu tenho, e às vezes eu posso dar uma dica que pode virar uma chave em você e você ter um sucesso em alguma coisa que está travada aí na sua vida. Então, lembre do seguinte, às vezes eu solto as frases e já me falaram muitas vezes, Hélio, você solta uma coisa, aquilo pega eu esqueço de tudo o restante que você está falando, aquilo já começou a gerar transformação dentro de mim. Recentemente eu recebi uma mensagem, ontem eu recebi uma mensagem de um amigo meu, uma pessoa que eu tenho um apreço, tenho um carinho, e ele falou, cara, você me falou uma coisa 5 anos atrás e eu tô entendendo isso hoje. E há 2 meses atrás teve uma pessoa que, no mesmo lugar em que eu disse uma coisa para ele, mandou mensagem para mim 2, 3 meses atrás falando que ele tinha contato comigo e ele tinha aula comigo. Eu não sabia que eu estava dando a aula para ele, porque a gente estava em conversa e eu estava narrando coisas que eu acredito. E a partir do momento que eu sei que isso tem que ser vivido, eu vou dar importância, eu vou falar, eu vou aplicar na vida das pessoas, porque se eu acredito que serviu para mim e se Deus vai polir esse conhecimento e um dos propósitos que Deus tem para mim é eu comunicar coisas para os outros e através de eu permitir Jesus fluir, não é eu permitir Jesus fluir, Jesus gera transformação nessas pessoas. Então eu peguei e limitei um pouco o conhecimento que eu tenho. Coloquei algumas coisas muito práticas, coisas que já foram testadas, coisas que a gente vê na rede social eu falando bastante e que realmente é importante para os empresários. Eu fiz um filtro de todas as consultorias que eu já dei e todas as coisas que tiveram maior impacto no começo da consultoria é o que eu peguei e coloquei, porque essas coisas elas perduram, porque é uma coisa que gera, é um ciclo. É assim, você aplica, aí aquilo transforma, aí você pega, tira uma métrica, aí você avalia essa métrica, aí você pega essa métrica, corrige o que está faltando, aí você aplica aquele método de novo, e aí você pega, olha o resultado, pega a métrica, pondera ela, e aí você pega e transforma, porque tudo é constante evolução. Você está em constante evolução, você sempre pode aprender mais. Então, mas quem é o Wellison? Quem é o Wellison? Para poder estar falando aqui para você estar escutando. Não é só porque o Wellison faz piada, é legal, ou flui alguma coisa do reino, você está aqui para aprender coisas que vai gerar transformação para ti. Tá? E eu quero começar falando algumas coisas aqui para ti. Eu separei uma introdução aqui, tá? E o Wellison, ele é filho de Deus. Qual é a identidade do Wellison? O Wellison é filho de Deus. O Wellison é príncipe dos céus. O Wellison é da linhagem de Abraão, irmão de Jesus. O Wellison é lavado, redimido, santificado. O Wellison é transformado, resgatado.
O Erisson está em constante movimento de evolução, está se permitindo em várias áreas ser aprimorado por Deus, ser tratado para ser referência nessas áreas. Eu acredito que Deus sempre vai polir, vai tratar alguma coisa para ela ser uma referência. Então eu acredito muito em que eu posso ser referência em alguma coisinha para ti. Às vezes na família, às vezes no negócio, às vezes na fala. Muitas pessoas falam para mim assim, Wellington, você fala super bem. E eu falo, cara, tô aprendendo, às vezes eu gaguejo. Eu falo, cara, como que você gagueja? E pode não parecer, mas às vezes acontece de travar, porque o raciocínio está muito à frente, a fala não acompanha porque você já pensou no final, e aí quando você está falando, você está pensando em outra coisa, você pode embolar alguma coisinha ali. Então todos nós somos falhos, todos nós podemos aprender alguma coisa. E eu quero dar uma dica para ti, que toda viagem começa com um passo. Todo grande homem de oração, que ora por horas, começou orando 1 minuto. Todo pregador começou com uma palavra só. Toda grande evangelista, todo grande evangelista, ele começou ganhando uma alma, uma vida. Quero dar algumas dicas para ti. Tudo que você olhar, retenha o que é bom. Aprenda a se comunicar, aprenda a ensinar o que está aprendendo. Essa é a melhor dica que eu posso te dar. Aprenda a ensinar o que está aprendendo. Aprenda a vender, aprenda a lidar com medo da rejeição. Tá? Isso é para o empresário. Aprenda a lidar com medo da rejeição. O não, tem gente que fala assim, o não você já tem. Mentira, nem o não você tem, porque você não foi atrás ainda. É perigoso você ir atrás e encontrar um sim. Tá? É perigoso você ir atrás e encontrar um sim. Então nem o não você tem. Então não vai que esse negócio de... esse é pensamento de gente frustrada. O não você já tem. Não, você não tem nenhum não. Tá sem nada, cara. Vai pra cima. Vai pra cima. Coloca o negócio pra torar aí e vai pra cima. Tá? De habilidades que eu tenho, desde novo, eu venho de uma família que meus pais eram músicos, meus irmãos são músicos, eu estudei violão, depois fui estudar sax, depois estudei bateria pela ADB, fiz teatro, comecei teatro novinho, comecei na igreja. Acredito muito que a igreja é um ambiente que gera muita transformação, muito valor social. Tirando o espiritual, gera muito valor social, transforma e aponta muitos destinos, ajuda muitas pessoas. Tá? Se você pegar os grandes cantores, músicos, todos eles vão ter um pezinho dentro da igreja. Então eu acredito na igreja, eu acredito que o reino, até uma dica aqui para ti já, vai uma palavra, invista no reino, invista na igreja, porque ele pode transformar a sua vida e a vida dos seus familiares, a vida das pessoas que estão à sua volta. Às vezes você não pode dedicar seu tempo na igreja, mas entenda o seguinte, toda vez que você emprega tempo para trabalhar, esse tempo, esse sangue que você empregou para trabalhar, ele volta como valor monetário. Esse valor monetário, ele é o seu sacrifício. Se você pegar esse animal, que antigamente a gente sacrificava a galinha, os demais bichos, hoje está na nota, e você der ele no reino, entenda que você está dando o tempo da sua vida. Você não está dando apenas dinheiro. Você demorou um tempo para ganhar esse dinheiro. E aí você vai dividir o quanto você ganha no dia, você vai dividir pelas horas que você trabalhou naquele dia e você vai ter o valor da sua hora. Então você fala assim, Deus, eu não tive 2 horas para poder empregar aqui dentro do reino, mas R$400 equivale a 2 horas de serviço meu, Pai. E aí você para de querer dar R$20, R$10, R$5, tem gente que dá R$2, tá achando que tá dando muita coisa. Velho, só tenho 2. Tudo bem, nada contra quem dá R$2. Só que você é empresário, você pode empregar mais. Você pode dar o seu tempo. E aí você fica falando, se eu tivesse o tempo eu ajudava. Agora eu já estou te dando a dica e você não tem mais desculpa. Se você tem o trabalho e se o seu tempo representa uma quantidade monetária, você pode pegar o seu tempo, dinheiro, e pode dar no reino. Entenda que o seu tempo também é dinheiro. Então, sabe aquele negócio? O tempo vale dinheiro? Exatamente. Está na Bíblia. Tá? Não é fala de empresário, não. Bom, vamos um pouquinho nas habilidades que eu tenho. Cursei gestão de recursos humanos pela UniABC.
Já cursei oratória com o Luca. O Luca, ele dava treinamento para narradores de jogos, até da seleção, para jornal de televisão e etc. Me formei como professor e instrutor no Instituto Mix, dava aula no Instituto Mix, é o maior instituto de padronização, eu acredito, do nosso Brasil. Tenho conhecimento também em psicologia comportamental. Para quem não sabe, é respostas e comportamentos com base em estímulos. Então, é como a pessoa vai se comportar, vai ter uma ação, ou no caso, uma reação, a partir de alguns tipos de estímulos. E a leitura disso. Psicologia analítica, que é conhecimento de si. Né? É simples isso daí, é conhecimento consciente e inconsciente. Você passa a analisar depois de feito qual foi a sua resposta consciente ou inconsciente, você analisar isso, e aí você passa a ensinar as pessoas a analisar isso nelas também. Bom, tenho conhecimento disso. Tenho conhecimento aplicado em legislação social e trabalhista. Sou formado em liderança e resiliência pela HBS, para quem não sabe o que é Harvard Business School, é a escola de negócios de Harvard. Também me formei num outro curso lá, que é a comunicação do cliente, o quão importante o cliente é para a empresa. Isso aí é mais para passar para liderança, para time de vendas e afins. Cursei capelania civil, sou formado em capelania civil, superior pela Unifatec, sou formado em juiz de paz também pela Unifatec, é um curso de juiz de paz, assim como juiz arbitral, que também é um curso, tá? Estou estudando atualmente alguns braços de administração de negócios e a gente não para. Tem conhecimento em gestão de saúde, tá? Tanto é que quando eu comecei eu queria cursar gestão hospitalar, tenho conhecimento em gestão de saúde no trabalho, tá bom? Não é gestão hospitalar, não é pro lado da saúde, é saúde no trabalho, é saúde ocupacional, para você entender um pouco melhor. Toda empresa vai precisar. Né? Vamos falar aí para você entender o termo, LTCAT, PCMSO, PGR, são esses tipos de laudos e afins, né? Já trabalhei com isso também. E eu acredito que sempre é bom aprender um pouco, sempre é bom conhecer um pouco das coisas, tá? Vai uma dica aqui, tenha o hábito, tenha o costume, porque todo costume de aprender algo, de ensinar, talvez todo costume se torne um hábito, o hábito se torna cultura, e uma cultura você forma uma nação. Tá? Então, sempre que você te formar um costume, faça esse costume virar um hábito, esse hábito ele se transforma em cultura e cultura se transforma em uma nação. Então, se você quer sua empresa agindo de um jeito, seus funcionários agindo de determinado jeito, passe a você a ter o costume e forme esse costume, faça com que esse costume seja um hábito e esse hábito vai se tornar cultura dentro da sua empresa. Já trabalhei com cultura, já fui diretor de recursos humanos. Bom, aí se a gente for entrar nos cargos que já ocupou, aí vai ter inúmeros, até da área da logística para frente, então não vamos entrar muito aqui não, tá? Vamos deixar para um outro momento. Quando estiver fazendo alguma aplicação de um conteúdo, de um conhecimento, eu digo o porquê que eu tenho conhecimento naquela área, não é só pitaco. Vai uma outra dica aqui também, tá? Comece a estudar um pouco, você já está aqui para estudar, mas tudo que eu falasse, aprofunde um pouco mais. Tá? Eu gosto de dar o conteúdo muito prático, muito conciso, porque esse é o objetivo aqui, não é ficar falando. Apesar de nós estarmos, acredito que 18 minutos para 19 minutos aqui, 19 minutos e pouquinho. Essa é uma introdução, esse é o intuito da introdução, é passar um pouco da visão que eu tenho para você conseguir fazer com que o seu cérebro absorva isso. Então, esse é o intuito de uma introdução. A introdução ela serve para isso. Então, cara, toda grande viagem começa com um passo, todo grande homem de oração começou com um minuto, é o que eu digo para você. Então, comece. Pare de orar pedindo apenas direção. Você precisa de coragem. Aplica, coloca em ação, bota para ver o negócio, faz o negócio ir para frente. Tá? Não se canse de testar e errar, tá? Até porque
você está sempre aprendendo, você sempre vai ter espaço para aprender um pouco, para testar, para errar, para corrigir, para avançar, para acertar, tá? Eu te provo isso. Você não para de comer até hoje. Quanto de comida você já comeu até hoje? Vamos colocar que você comia, dividir a sua alimentação para 500 gramas por dia. Quantos anos você já viveu? Quantos dias você já viveu? E você já comeu todos esses dias. Então não se canse de aprender, tá? Se você até hoje continua comendo, e você ainda não experimentou todas as comidas, quanto mais conhecimento, tá? Não desista. Avance, teste e vai dar certo. Vai dar certo. Então, é uma declaração sobre sua vida aqui. Você vai terminar bem e farto de dias. Tá? Você vai terminar bem. E uma dica para você também. Termina bem e farto de dias o homem, a mulher que tem uma família, tem um trabalho produtivo e tem Deus no centro do coração. Bom, sempre tenha isso no centro do seu coração e vai dar tudo certo. Tá? Para você ter isso muito bem claro no centro do coração, você precisa entender as 5 coisas que você tem que honrar durante a vida. Existem 5 pessoas que você tem que honrar para que você cresça. Eu quero crescer. Como que eu cresço? Existem 5 coisas que você tem que honrar. Deus, pai e a mãe, quem te ajudou, as autoridades e quem tem honra. Quem tem honra. Quem tem honra? Pessoa, vou dar um exemplo aqui. A pessoa é um juiz. Ele é tratado como autoridade, dê a honra para quem tem honra. Tá? As autoridades, o policial, ele está incumbido com uma autoridade. Então, chame ele como é pertinente ao cargo dele, à função, ao exercício da função. Ele está ali para proteger e servir. Então, respeite, honre, dê honra. Você só consegue receber o que você tem capacidade de entregar, porque você só consegue entregar aquilo que você também é, porque só sai de você o que você tem. Ai, eu não consigo guardar dinheiro. Você ainda não é quem tem capacidade de guardar dinheiro. Você ainda não é rico aqui, por isso que você ainda não consegue reter dinheiro. Tá? Quem te ajudou? Existem pessoas que às vezes te deu uma dica, mas também já te criticou. E a dica te sustenta até hoje. E aí, por conta da crítica que a pessoa também teve para contigo, você ignora. Não ignore. Ah, mas as pessoas me faz mal. Honre quando tiver oportunidade. Mostre que o que tem dentro de você despeja. Porque o homem bom tira coisas boas do coração. E o homem mau tira coisas más do coração. A boca fala do que o coração está cheio. E você transborda em ação aquilo que você é. Então não queira receber o que você também não é. Se você passar a entregar, você passa a se comportar como e passa a ser. Lembra. Como que eu passo a ser e a receber isso? Tenha o costume de fazer. O costume se torna um hábito, o hábito se torna uma cultura, a cultura se torna uma nação. Toda vez que você tem o hábito se transforma em cultura. Se virou cultura, você é daquele jeito. Aonde você for, vai transparecer. Tá? Honre pai e mãe. Ah, minha mãe e meu pai fez isso. Não importa. Eles te deram o que eles tinham dentro dele. Mas eles não deixam de ser pai e mãe. Honre pai e mãe. E, acima de tudo, né, Jesus resumiu os mandamentos em 2. Ele resumiu a nossa interação para com Deus, os 10 mandamentos, se eu não me engano, do 1 ao 4 é a nossa interação para com Deus. E do 5 ao 10º é a nossa interação para com o próximo. Ele resumiu em 2. A nossa interação para com Deus e a interação para com o próximo. Quais são? Ame a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, etc. Com toda a sua força, com todo o seu coração. E aí nós vamos ter várias declarações. Ame a Deus acima de tudo. E ame ao próximo como a ti mesmo. Porque se você ama o próximo, você entrega o que você tem dentro de você. Você entrega o que Deus entregaria para ele. Porque você entrega o que Deus entregou por você. Aí não vamos ponderar aqui situações, mas sempre que você tiver a oportunidade de fazer o bem, não se canse de fazer o bem. Tá bom? E mais uma dica para nós finalizarmos a nossa introdução. Tá? Todo homem, toda mulher precisa de um aeroporto. O pastor fala muito isso. Todo homem, toda mulher precisa de um aeroporto. Construa o seu aeroporto,
Quanto mais você investir, maior ele será e mais segurança você terá. Wellington, como assim? O aeroporto é onde você faz manutenção, onde você é cuidado, onde você troca o óleo, é onde você é onde você consegue expor as suas vulnerabilidades e ser tratado. Isso acontece dentro da sua casa. Quanto mais você investir no seu aeroporto, na capacitação das pessoas que vão cuidar da sua manutenção, quanto mais você investir, mais segurança você vai ter para voar voos maiores, mais longos e vai conseguir ser maior. Porque se você investe no seu aeroporto, você não é um Boeing e pousa em pista de aviãozinho comercial pequeno. Então, se você investir no aeroporto para ter uma pista grande, você vai ter a capacidade de alçar voos longos. E para ser um avião que alça voos longos, tem que ser um intercontinental. E aí você vai ser um beluga. E vai voar, e vai ser o avião que o presidente dos Estados Unidos voa. E aí você vai alçar voos longos, maiores, altos, por mais tempo, porque o seu aeroporto está preparado para quando você voltar. E aí, quando você volta, entenda que independente do tamanho do avião, ele precisa de um homenzinho lá na frente para poder guiar. Ele precisa de um piloto para poder pilotar, porque ele não voa sozinho. Depois que entra em voo de cruzeiro, aí sim. Ele precisa de um carrinho para poder puxar ele. Um carrinho pequeno, pequenininho assim. E aí puxa ele, estaciona ele. Ele precisa de combustível. Então entenda que todo grande ou pequeno avião, ele depende sempre de alguém. Ele depende de um aeroporto. Um avião não voa para sempre. Não voa para sempre. Não voa. Então você é um avião, você é uma máquina. Tá? Você é uma máquina. Tem até uma ilustração aqui, mas não vou contar agora. Qualquer dia pergunte para mim sobre a ilustração do avião. E sobre a ilustração do avião e a experiência. Pergunte isso para mim, que eu vou fazer uma aplicação para ti, tu vai gostar. Senão a gente está indo para meia hora de introdução aqui. É válido, é pertinente, você precisou disso daqui, senão Deus não me conduziria para poder passar todo este conhecimento para ti. Bom, vamos entrar nos nossos conhecimentos. Vamos para uma próxima aula. Vamos para a aula de precificação. O que está aqui comigo era o cliente oculto, né? Está gravando as aulas. Vamos para a aula de precificação, é a nossa primeira aula. E aí nós vamos seguir para as demais aulas. Eu acredito que a aula de precificação ela vai ser um pouco diferente das aulas, das demais todas as aulas, porque eu preciso que você tenha plena atenção nela. Eu não posso estar aqui de frente contigo, eu vou estar gravando em tempo real, vou estar aplicando a aula, mas já adianto que ela vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Mais pra frente eu vou gravar uma síntese dela e eu vou estar aplicando do lado, o conhecimento vai estar aqui do lado, mas essa eu fiz de um jeito diferente para que seja bem entendível, seja bem válido, porque a partir dela todas as outras aulas serão aplicadas. Todas as outras aulas passam a ser necessárias a partir dessa aula de precificação. Então vamos dar uma importância para essa primeira aula, porque todas as outras aulas elas vêm como uma cadência, como um dominó que starta todos os outros dominó, e aí o negócio vai tocar o sino e vai ser um salseiro, vai ser bênção, vai ter faturamento alto, porque precificação é o que muda o jogo. Precificação é o que muda o jogo. E eu vou lançar um negócio aqui, vender caro é mais fácil que vender barato. Eu vou lançar um negócio aqui, fica com isso aí na sua mente, Deus abençoe, tá? Vamos encerrar essa introdução. Eu declaro sobre sua vida muita graça, muito poder, muita sabedoria, muito entendimento, e Deus abençoe você. Deus, obrigado por este momento, obrigado por essa pessoa que está aqui. Senhor, é amoroso para com ela. Senhor, mostre sua graça, o teu poder para com ela. Ela merece, Pai, o que Jesus merece. Eu tenho o costume sempre de falar, estou melhor do que eu mereço, por ser uma pessoa que é um pecador que merece o inferno, mas o Senhor me transformou, não tem mais identidade de pecador. Que essa pessoa também entenda isso, que ela é salva, é santificada, tem um encontro
e uma experiência espiritual com ela. Jesus, mude a realidade dessa pessoa para melhor. Transforme a realidade dela em algo que ela não consiga nem explicar como aconteceu. E se nós conseguimos explicar, não foi o Senhor. Se nós conseguimos explicar, não foi o Senhor. Se a gente consegue dar um passo a passo, não foi o Senhor. Eu estou aqui, eu não consigo explicar como, porque foi o Senhor. Milagre não se explica, é no jargão, milagre se vive. Milagre não se explica. Deus, reluza teu poder, a tua unção. Estamos contigo. Eu declaro transformação, eu declaro graça, eu declaro poder do Senhor, autoridade, sabedoria, entendimento e aplicação, coragem, ação na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por estar conosco. Sem o Senhor não somos nada. Sem o Senhor não somos nada. Te amo, meu Deus. Obrigado, Pai. Fique com Deus e até a próxima aula.